relatório da reforma tributária deve ser apresentado nesta semana. O governo federal tem expectativa de que o texto possa ser votado antes do recesso parlamentar. O substitutivo que foi elaborado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, deve começar a ser analisado a partir de amanhã. A ideia do parlamentar é apresentar um resumo do que foi tratado no grupo de trabalho montado para discutir o tema na Casa Legislativa. Como a semana será mais curta em Brasília por conta do feriado de Corpus Christi, a ideia é que os parlamentares comecem a tomar conhecimento do texto que está sendo finalizado para nas próximas semanas discutirem com profundidade o que pode ser melhorado. Alguns pontos já pacificados na proposta são, por exemplo, a unificação dos impostos com a criação de um imposto sobre bens e serviços dividido em um tributo federal e um de estados e municípios. A ideia é que o novo imposto substitua os outros 5. A gente tem hoje IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e também o ISS, que é municipal. Já outros pontos ainda não estão muito claros e vão demandar discussões. Entre eles, o funcionamento do novo Fundo de Desenvolvimento Regional, que será criado para compensar o fim da guerra fiscal entre os estados em torno da atração de investimentos por meio de benefícios tributários. Com o tema começando a ser discutido nesta semana, o governo federal tem a expectativa de conseguir emplacar o projeto antes do recesso parlamentar, previsto para começar no dia 17 de julho. Apesar do clima tenso entre Câmara e Palácio do Planalto nos últimos dias, a bancada do PT no Legislativo está otimista que a proposta da reforma tributária avance. O Jornal da Manhã conversou com o deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, sobre esse assunto. Vamos acompanhar o que ele disse. Minha avaliação é que a reforma tributária avança, sim, com certeza, na Câmara dos Deputados. Até porque não é um assunto novo, é um assunto de debates e tentativas já por mais de 20 anos. É um assunto que ganhou muito consenso nos últimos anos, que agora está maduro para ser votado. E é um tema, como foi o novo regime fiscal sustentável, como foram outras votações, que vai muito além das questões ideológicas de esquerda e direita, governo e oposição. É um tema maior do país, do Brasil. Tenho uma fé muito grande que os partidos independentes e até a oposição vai ajudar na votação dessa matéria que mexe com a vida de todo mundo e que o Brasil necessita, espera há muito tempo. Vale reforçar que Zeca Dirceu, que é líder do PT na Câmara, também é um deputado eleito aqui pelo Estado. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato com outros parlamentares paranaenses que fazem inclusive oposição ao governo para comentar a expectativa de aprovação desse texto da reforma tributária. Entretanto, não tivemos retorno de outros parlamentares aqui do Estado. Vamos lá, a reforma tributária em discussão, ela vai reorganizar o sistema, mas não vai diminuir a conta. É importante partir desse pressuposto, porque eu vejo alguns políticos falando ali e dando a ideia de que vai ficar melhor para as pessoas, vai ficar mais fácil de pagar a conta. Mas o valor do boleto vai seguir o mesmo, não vai ter redução de carga tributária. Por quê? Porque, como a gente já falou aqui outras vezes, no Brasil se colocam, a carroça antes dos bois. Nós precisávamos primeiro discutir o tamanho do Estado. Então, era necessário ter uma reforma administrativa para enxugar, para cortar excessos, para deixar a coisa mais enxuta. Aí depois sim pagar. Agora diminuiu a conta, vamos reorganizar como pagá-la. Como a conta continua salgada e cara, eles vão só trocar algumas siglas ali, aquela sopa de letrinhas vai ter mudanças, mas o número do valor que você vai continuar pagando será alto. E tem ali algumas confusões importantes, principalmente sobre a guerra fiscal. Todo secretário de Fazenda tem arrepio sobre falar sobre isso. O que é a guerra fiscal? Se o estado de São Paulo quer atrair uma indústria, ele baixa o imposto lá e acaba afetando o Paraná. Se Minas Gerais quer levar um setor específico com uma montadora, ela oferece uma isenção tributária lá e deixa o Rio Grande do Sul comendo poeira, e assim por diante. Então, você acaba com a liberdade dos estados em oferecer esse ou aquele benefício e cria um tal do Fundo de Desenvolvimento Regional. E esse fundo vai ser cuidado por quem? Essa é a pergunta. Pelo governo do PT? Os governadores não querem. Acabamos de dar aqui, inclusive, que eles estão se reunindo para fazer frente a esse poderio do governo federal. Então, a grande
a grande preocupação, o grande receio, principalmente dos governos estaduais e dos municípios, é que essa reforma tributária acabe concentrando ainda mais poder, como se já não tivesse, ainda mais poder lá em Brasília. E eles têm que só aumentar o tamanho do boné e o percurso da Via Crucis para conseguir recursos. Ora, se o dinheiro está nas cidades, se o dinheiro está nos estados, se é aqui que a gente trabalha, produz e paga o imposto, por que os nossos governantes locais têm que seguir lá para Brasília para choramingar uns caraminguá? Não dá. Então essa discussão é muito séria e eu queria aproximar a nossa audiência dela, que a gente olha lá, a reforma tributária é uma coisa longe, distante, uma coisa lá, um papo de Brasília, não. É o teu bolso que está em discussão nesse momento, é o seu bolso, porque você que paga a conta. Então a próxima vez que você for abastecer seu carro, o valor da bomba ali, uma boa parte é de imposto, é essa discussão que está acontecendo. A próxima vez que você for para o mercado, olha lá, no final nota fiscal, agora é lei, tem que ter lá, né, a média de impostos que você pagou, você vai ver o tamanho do valor que você deixou para o Estado ali, no caixa do mercado, e assim por diante. Então, é uma proposta que tem que ser debatida e o governo está tentando, e é aí que eu quero fazer o alerta aqui, fazer ela a toque de caixa. Né? Antes do feriado de Corpus Christi, temos aí poucas semanas, eles querem empurrar a goela abaixo um projeto que é bom para eles. E se é bom para o governo do PT, você tem que ficar com o olho bem aberto. E é disso que boa parte dos governadores e quem entende da proposta tem reclamado. Não tem nada de transparência, ninguém sabe quais são os detalhes, quais são as letras miúdas. E quais são os problemas de tudo isso? Você pode pensar, mas essa questão da concentração é só uma questão de valorizar o que é local, de garantir o dinheiro para os municípios? Não. Pensa o seguinte, a qualquer momento, quem concentra o cofre pode fechar a porta. Eu quero lembrar aqui que aconteceram, né, propostas de deputados na época da pandemia de condicionar transferências de recursos da União conforme o percentual de índice de vacinados. Então, assim, eles podem criar os critérios mais estapafúrdios para fechar o cofre. Então, toda essa autonomia dos estados ela tem que ser respeitada. Quando eles falam da criação dos fundos, vejam só, estados lá do Nordeste, Norte, eles já possuem seus fundos constitucionais. Aqui a região Sul não possui o fundo da região Sul. Então, até essas medidas compensatórias do ICMS, do incentivo, seriam prejudicados. E vejam, você tem inclusive contratos vigentes. Em vários momentos o Paraná, ali através do Paraná Competitivo, fez ali contratos de incentivo fiscal. Então, eles precisam ter esses contratos respeitados. A reforma tributária tem que dar conta disso. E na prática, o próprio relator não tem conseguido alcançar isso daqui. Então, você tira, inclusive, a segurança jurídica dos acordos que esses estados fizeram. Tem correndo por fora a proposta de ter ali o ICMS dual, que eles falam. Você teria todos os tributos federais recolhidos num único, né, tributo, o IVA federal, e você teria ali o IVA dos estados e municípios, o que preservaria os caixas locais. Já é uma melhora. Não resolve o problema, não tem essa confusão, principalmente do tamanho de cada um dos bolos, mas já deixa a situação mais fácil. Então, os nossos deputados, senadores, que são tão aguerridos muitas vezes em conversar com seus eleitores, eles precisam cuidar disso, porque se depois que passar essa boiada, não volta atrás. Então, pior que uma reforma administrativa que não acontece, ou uma reforma tributária mal feita, é uma reforma tributária feita contra os interesses das pessoas para ter mais dinheiro. Porque a gente percebe vários momentos, opa, peraí, o governo Lula está negociando com o Congresso, liberou dinheiro, liberou emenda. Da onde que é esse dinheiro? Dos recursos dos impostos tirados das pessoas, das empresas e dos estados. Então é importante que a gente tire essa concentração, até para que a gente pare de assistir aquele espetáculo horrendo de deputado votando por 1 bi, 1 bi e 200, que deixa todos nós constrangidos, principalmente quando as pautas são as mais controversas. Então tem que olhar com lupa. Quem passar batido nessa reforma, Mark, vai ser culpado por um mal que pode durar aí por 20, 30 anos.